Foi numa quinta-feira que Deus apareceu para toda a humanidade. O dia tinha começado normal, mas em algum momento da tarde senti uma presença dentro do peito e uma voz no ouvido. Eu voltei, disse a voz. Como todo mundo ouviu aquela mesma voz e sentiu aquela mesma presença, não demorou para as pessoas saírem de suas casas e prédios, olharem para o céu e verem as nuvens se abrindo. Então, uma luz absurda brilhou por um instante. Só um instante. Uma luz forte demais para ser do sol. Só tinha que ser outra coisa. O Senhor existia e estava aqui. O que aconteceu depois foi mais ou menos o que você imaginaria. O mundo ficou mais gentil, mais compassivo. Não porque uma onda de bondade tivesse tomado conta da humanidade, mas por medo de punição. Ninguém queria brigar, xingar, julgar os outros, porque ninguém sabia o que aconteceria se fizesse isso. Depois daqueles eventos sobrenaturais, viver com segurança significava ter um pouco mais de caridade, virar a outra face com mais frequência e fingir um pouco mais de bondade. Finge até virar verdade, né? Eu fiquei esperando os sinais do que mudaria em seguida. Todos nós estávamos sob aquele olhar atento, mas pelo menos no começo parecia, erradamente como descobriríamos depois, que as intervenções do Todo-Poderoso tinham sido pequenas. Cada pessoa descobriu no seu próprio ritmo que a morte tinha virado coisa do passado. Alguns souberam na hora, quando parentes em cuidados paliativos tiveram melhoras impossíveis. Outros só entenderam quando o consenso mundial já estava formado, quando cientistas e estatísticos revelaram que, por todos os critérios conhecidos, desastres naturais, acidentes de trânsito e infartos, o número diário de mortes registradas tinha despencado de uma média de 160 mil para 0. A vida continuou, e conforme continuava, comecei a ouvir cochichos sobre o que era adoração. Dependendo de com quem você falasse, na internet ou na copa do trabalho, ouvia um boato diferente, uma interpretação diferente. Só entendi de verdade quando minha mãe foi chamada. Lembro disso com muita clareza. 7 da noite, depois do jantar, minha mãe se levantou do sofá da sala, se arrumou, colocou o casaco e foi até a sapateira. "Aonde você vai, amor?" meu pai perguntou. "Fui convocada." "Como assim?" "O Senhor me convocou para a adoração." Lembro como aquele momento pareceu estranho. Desde que a grande pergunta tinha sido respondida de uma vez por todas, a vida inteira estava meio irreal. Ver minha mãe indo até a porta fazia e não fazia sentido ao mesmo tempo. Em qualquer outro ano, nós teríamos achado que ela estava fazendo uma piada. "Você quer uma carona?" meu pai perguntou, confuso. "O Senhor quer que eu vá andando", ela respondeu. Então, girou a maçaneta e saiu. Eu tinha 17 anos na época. Meu irmão tinha 20. Nós dois perguntamos ao meu pai se devíamos ir atrás dela. Ele disse para ficarmos em casa. Disse que acompanharia minha mãe e descobriria o que estava acontecendo. Ele só voltou na noite seguinte. Nós descemos correndo quando ouvimos a porta da frente abrir, esperando ver o papai e a mamãe entrando. Mas era só ele, descabelado, cansado, com uma expressão apagada no rosto. Nunca vou esquecer o jeito como ele olhou para nós. "Ela tá parada num campo", ele disse. Depois, completou. "Tem outras pessoas lá também." 4 meses se passaram desde a primeira vez que minha mãe foi chamada para adorar. Nesse tempo, aprendemos mais uma coisa sobre as intervenções de Deus. Os novos mandamentos, como passei a chamá-los da minha cabeça, estavam se organizando mais ou menos assim. Não morrerás, seja por doença, desastre natural ou qualquer outra coisa. Serás chamado para adorar em algum momento aleatório. Admito que nenhum dos dois soa tão marcante quanto os mandamentos originais. Afinal, isso não era a palavra oficial do Senhor. Era só a minha tentativa de entender o padrão. O mandamento 3 apareceu para mim em um sonho. Brincadeira, não, apareceu em um vídeo do YouTube. Era aquele vídeo comum de briga de rua. 2 caras numa esquina, por algum motivo desconhecido, trocando socos, até que o maior dos dois levou vantagem e começou a espancar o outro sem parar. Então ele pegou uma faca e
Como se uma lâmpada acendesse na cabeça dele, o cara parou, saiu de cima do outro. O sujeito que estava apanhando também se levantou. E então, os dois simplesmente caminharam, um atrás do outro. Uma expressão vazia, coisa de gente hipnotizada em filme de conspiração. Então, ficou assim. Terceiro mandamento: se tentares matar outra pessoa, serás imediatamente chamado para adorar. Essa foi a conclusão. Mas afinal, o que diabos era adoração? Fui visitar a minha mãe numa tarde para tentar entender melhor. O lugar até onde ela tinha ido ficava a 1 hora de carro de casa, então ela deve ter andado por horas naquela primeira noite. Cheguei ao campo e vi milhares de pessoas paradas, igualmente espaçadas, com cerca de 1 metro entre cada uma em todas as direções. Todas olhavam para o mesmo lado, com a cabeça levemente inclinada para o céu, completamente imóveis. Nenhum movimento. Caminhei entre as fileiras por tanto tempo que pareceu infinito. Quando finalmente encontrei a minha mãe, tive a sensação sincera de que tinha sido pura sorte. Era a primeira vez que eu a via desde que ela tinha ido embora. Eu tinha me convencido mentalmente de que não havia motivo para ir até lá. Afinal, ela voltaria para casa a qualquer momento. Mãe, admito que fiquei emocionado. Para minha surpresa, apesar da postura fixa e dos olhos voltados para cima, a boca dela se mexeu. Oi, meu amor. Como você tá? Eu estou bem. Eu estou em adoração. Ela não parecia totalmente ela mesma. Mãe, você consegue se mexer? Estou em adoração, ela repetiu. Mas você quer voltar para casa? A doçura na voz dela não mudou, mas parecia que estava tentando colocar algum subtexto nas palavras, como se quisesse dizer algo a mais. Não posso, querido. E então falou com ainda mais clareza. Acho melhor você ir para casa. Talvez antes que seja obrigado a ficar também. Mas para casa. Vai agora, meu filho. Eu disse que a amava e fui embora, passando por aquela multidão de adoradores, todos posicionados de um jeito absolutamente perfeito. Parecia um tabuleiro de xadrez, cada pessoa no seu quadrado. E havia muito espaço ainda. Espaço demais. Tanto que não consegui evitar pensar quais lugares eu, meus amigos, meu pai, meu irmão mais velho e todas as pessoas que eu já amei ocuparíamos um dia. No caminho, vi alguns outros visitantes. Parecia ainda mais abatidos do que eu. Sussurravam palavras de carinho e amor para suas respectivas pessoas. Recebiam respostas, sim, mas aquelas respostas vinham pelo canto da boca dos seus entes queridos. Leves, baixas, curtas, centradas em Deus. Era como visitar alguém no cemitério, só que mais parecido com uma estátua do que com um túmulo. Um momento a alguém que já tinha ido embora havia muito tempo. Mas ninguém tinha ido embora de verdade. A minha mãe não tinha partido. A adoração acabaria logo. Tinha que acabar. Talvez mais algumas semanas. Alguns meses no máximo. Depois ela voltaria para casa e o Senhor chamaria outra pessoa para ocupar o lugar dela. Quarto mandamento: quando estiveres em adoração, não envelhecerás. O mandamento 4 virou conhecimento comum 1 ano depois. A quantidade de pessoas chamadas para adorar tinha aumentado constantemente nesse período. Isso acontecia no mundo inteiro, claro. Então, qualquer pessoa curiosa podia abrir uma transmissão ao vivo das áreas de adoração designadas pelo planeta e ver gente parada em formação congelada, perfeitamente espaçada em parques, praias, praças, onde fosse. Toda cidade, todo bairro, todo lugar tinha o seu ponto. O meu lugar, eu imaginava, seria o mesmo campo onde minha mãe estava, a não ser que lotasse até chegar a minha vez. Nesse caso, poderia ser um lugar completamente aleatório e desconhecido. A descoberta de que os adoradores não envelheciam veio, de novo, pela quantidade cada vez menor de cientistas ainda trabalhando no planeta. Fora da adoração, a vida seguia mais ou menos normal, exceto por aquela última etapa complicada chamada morte. Luto de adoração já era um termo real. Era a experiência de perder alguém para Deus, basicamente.
O termo que ainda não tinha sido criado era o seu equivalente secreto, enterrado na cabeça de todos nós, que Deus sabia, literalmente, que não éramos corajosos o bastante para dizer em voz alta, de medo da adoração. Eu fazia o possível para manter meus pensamentos puros, vigiava cada ideia antes que ela terminasse de se formar. Qualquer irritação contra o Senhor precisava ser abafada antes de ganhar palavras. Eu presumia que tudo o que acontecia dentro dos poucos centímetros do meu crânio permanecia disponível para o exame do nosso governante onipotente. Deus conhecia cada impulso, também conhecia cada pensamento intrusivo que eu tentava expulsar. Essa vigilância não me tornou uma pessoa melhor. Ela apenas me deixou cansado. A blasfêmia surgia por conta própria, principalmente quando eu fazia um esforço maior para evitá-la. Eu tentava pensar em gratidão e acabava lembrando dos campos cheios de gente imóvel. Tentava agradecer pela vida eterna e pensava em quanto tempo levaria para alguém enlouquecer sem poder morrer. Ainda assim, eu gostava de alimentar uma fantasia particular. Talvez existisse algum ponto cego dentro da mente, uma pequena área fora do alcance divino, uma esquina sem a câmera de segurança de Deus. Ali, uma pessoa poderia admitir que estava apavorada, poderia chamar aquilo de tortura, poderia até odiar o Senhor durante alguns segundos sem receber uma convocação imediata para ocupar o seu lugar especial na grande tela divina. Eu sabia que aquilo provavelmente era impossível. Um ser capaz de suspender a morte e assumir o controle de bilhões de corpos dificilmente teria dificuldade para ler um pensamento. Mesmo assim, eu reservava um canto da cabeça para aquela esperança. Era um esconderijo imaginário. Eu entrava nele sempre que precisava pensar alguma coisa que jamais teria coragem de dizer em voz alta. Os grupos de apoio surgiram nos primeiros meses. Entrei em um deles porque precisava ouvir outras pessoas fingindo que sabiam lidar com a situação. O grupo se reunia no salão de uma escola. Nós sentávamos em cadeiras de plástico enquanto um mediador tentava manter a conversa dentro dos limites aceitáveis. Ninguém sabia quais limites eram aceitáveis. Deus ainda não tinha distribuído um manual completo. Foi naquela sala que eu vi alguém citar o não envelhecer entre os pontos positivos do novo sistema. A mulher falou com entusiasmo treinado. Disse que a humanidade tinha passado séculos procurando a juventude eterna e finalmente havia recebido esse presente. Algumas pessoas concordaram, outras baixaram os olhos. Eu sorri e balancei a cabeça porque todos faziam isso quando alguém repetia algum aspecto supostamente benéfico do Mandamento 4. A imortalidade nunca me trouxe alívio. Ela apenas retirou uma das poucas saídas que ainda pertenciam aos seres humanos. Antes, até a pior experiência acabava em algum momento. Agora, Deus tinha retirado o fim da equação. O corpo continuava funcionando. As doenças recuavam antes de matar. Os ferimentos paravam no limite exato que preservava a vida. Nós permanecíamos disponíveis. O mundo continuou sendo um mundo, porém numa versão reduzida. Eu pegava o trem para trabalhar e via pessoas indo para escritórios que funcionavam com metade da equipe. As plataformas ficavam vazias em certos horários. Alguns vagões ainda lotavam, mas ninguém reclamava do aperto. Cada passageiro prestava atenção ao próprio corpo e esperava algum sinal do chamado. A expressão média das pessoas também mudou. O cansaço e a irritação deram lugar a um medo discreto. Ninguém queria parecer insubordinado. Ninguém sabia se o medo contava como insubordinação. As conversas tinham pausas maiores porque todo mundo avaliava as palavras antes de pronunciá-las. Até reclamar do atraso do trem parecia arriscado. O Senhor poderia interpretar aquilo como falta de gratidão pelo privilégio de continuar viajando para o trabalho. Uma vez, vi uma mulher desabar em choro perto da porta. Ela cobriu o rosto e tentou controlar a respiração. As pessoas ao redor fingiram que não perceberam. Eu quase pude jurar que ela murmurou: "Eu não quero ir." Talvez ela tivesse dito outra coisa. Talvez eu tivesse colocado minhas próprias palavras na boca dela. Eu também não queria ir. A diferença era que ainda conseguia esconder isso.
Os pesadelos perderam tudo o que antes os tornava pesadelos comuns. Eu já não sonhava com assassinos ou desastres. O pior sonho começava durante uma atividade banal. Eu lavava um copo ou esperava um ônibus, então parava. Uma voz surgia dentro da minha cabeça e dizia: "Você foi convocado." Meus pés começavam a andar sem receber qualquer ordem minha. Eu sabia onde estava indo, apesar de desconhecer o lugar. Essa certeza era parte da convocação. Meu corpo já conhecia a rota. Eu ocupava a posição de passageiro e acompanhava tudo pelos olhos que ainda estavam presos ao meu rosto. Eu acordava na cama com a roupa molhada de suor. Levava alguns segundos para testar as mãos e os pés. Mexia os dedos, dobrava os joelhos e sentava. Depois, rezava para continuar no controle do meu próprio corpo. A ironia nunca passou despercebida. Eu pedia ajuda à mesma entidade que poderia retirar a minha autonomia a qualquer instante. As contrações musculares foram piores. Minha perna se movia durante uma reunião e eu esquecia tudo o que estava acontecendo ao redor. Um espasmo no braço bastava para me convencer de que a convocação tinha começado. Eu esperava a voz, esperava a ordem. Depois percebia que ainda podia controlar o membro e voltava a respirar direito. Essa rotina durou 4 anos. Naquela altura, aproximadamente 30% da população mundial já devia estar em adoração. As estimativas variam porque os institutos perderam funcionários. Muitos governos também deixaram de divulgar números confiáveis. Meu pai fez uma infeliz contribuição para aquela estatística. Meu irmão e eu nunca tivemos a chance de vê-lo abandonar a vida e ocupar um lugar na multidão. No dia em que recebeu o chamado, ele estava na rua. Acho que tinha levado o carro ao mecânico. Talvez tivesse uma sessão de fisioterapia marcada para depois. A agenda dele continuou presa na geladeira durante meses, cheia de compromissos destinados a uma pessoa que ainda existia e nunca voltaria para casa. Nós mantivemos a esperança durante 3 dias. Telefonamos para hospitais, procuramos em delegacias e percorremos os trajetos que ele costumava fazer. O desaparecimento de alguém tinha perdido parte da antiga urgência, porque quase sempre havia uma explicação divina. Os policiais anotaram os dados e recomendaram que procurássemos nos pontos de congregação. O campo onde minha mãe estava já tinha lotado. Deus parecia respeitar alguma organização espacial, porque as pessoas mantinham distâncias regulares entre si. Quando um lugar atingia a capacidade, os novos convocados seguiam para outra área. Nossa cidade passou a ter vários pontos de adoração. Estádios foram ocupados, praças também receberam fileiras. Estacionamentos vazios encontraram uma nova utilidade. Meu irmão e eu nos revezamos nas buscas, caminhávamos entre os corpos e examinávamos cada rosto. Algumas pessoas respondiam quando chamadas, outras permaneciam quietas. Todas mantinham a cabeça voltada para o alto e os olhos presos em alguma coisa que nós ainda não conseguíamos ver. Procuramos meu pai durante semanas e nada. Talvez ele estivesse em outra cidade, talvez tivesse caminhado até um ponto de reunião distante. A convocação fornecia força suficiente para a viagem. Pessoas atravessavam estradas inteiras sem dormir. Ninguém sabia se sentiam fome. Ninguém sabia se Deus suspendia essas necessidades durante o percurso ou apenas proibia o corpo de reagir a elas. Foi por volta dessa época que comecei a formular o possível 5º mandamento. Eu só tinha observações e relatos encontrados na internet. Mesmo assim, atribuir regras àquilo me deu algum alívio. Um sistema compreensível parecia menos aterrador do que uma vontade divina capaz de mudar a qualquer momento. A primeira pista surgiu no alto dos prédios. Várias vezes vi pessoas paradas perto da beirada. Algumas permaneceram ali por minutos. Eu esperava que pulassem. Elas olhavam para baixo e davam meia volta. Depois voltavam para dentro do edifício. Também vi pedestres andando pelas pontes ao lado dos carros. Eles avançavam com movimentos automáticos e mantinham os olhos fixos na frente. Eu me perguntava se todos tinham recebido o chamado. Talvez alguns tivessem chegado ali com outro plano.
Talvez tivessem apoiado as mãos na proteção e decidido terminar tudo antes que Deus pudesse convocá-los. O erro do meu irmão esclareceu a regra. Entrei no quarto dele durante a tarde e o encontrei sentado à escrivaninha. Ele segurava uma arma contra a têmpora. A mão tremia tanto que o cano batia de leve em sua pele. O dedo descansava no gatilho. Eu parei na porta. Eu deveria ter gritado, deveria ter avançado e arrancado a arma da mão dele. Nenhuma dessas coisas aconteceu. A minha mente produziu uma prece imediata. Por favor, Deus, deixe a bala atravessar o crânio dele. Deixe o meu irmão morrer. Eu amava Marcos, por isso queria que ele apertasse o gatilho antes que alguma força pudesse impedir. A morte ainda parecia misericordiosa naquele momento. Eu tinha entendido isso antes de aceitar em voz alta. A arma caiu no chão. A mão dele parou de tremer. O braço desceu ao lado do corpo. Marcos levantou da cadeira e ficou imóvel durante alguns segundos. Depois foi até o armário. Pegou o casaco. Marcos, eu perguntei. Eu vou sair um pouco. A voz dele continuava sendo a de sempre. O tom tinha perdido qualquer emoção. Para onde? A adoração respondeu. Eu fui chamado. Ele seguiu pelo corredor. Eu fui atrás. Marcos. Ele continuou andando. Escuta, eu só tô perguntando por curiosidade. Eu escolhi cada palavra com medo de assinar a minha própria sentença. Deus talvez permitisse a curiosidade. Uma acusação direta poderia receber outro tratamento. Você consegue controlar o seu corpo? Nem que seja um pouquinho? Não, eu tô indo adorar. Você não consegue parar durante alguns segundos? Se você estivesse sentindo o chamado, entenderia também. Agora eu preciso ir. Ele se sentou perto da porta e calçou os sapatos. Os dedos se moveram com naturalidade. Marcos amarrou os cadarços e levantou. Aquela precisão me perturbou porque o chamado não transformava a pessoa numa marionete desajeitada. Deus assumia o corpo e conhecia cada movimento melhor do que o seu dono. Acompanhei meu irmão durante todo o trajeto. A caminhada durou 5 horas. Marcos não pediu água e não demonstrou cansaço. Atravessou ruas movimentadas, esperou os sinais abrirem e seguiu por bairros que raramente visitávamos. Eu mantive distância suficiente para observá-lo, pois temia que qualquer tentativa de contenção fosse interpretada como interferência. Ele não disse nada. Eu também falei pouco. De vez em quando, chamava seu nome para confirmar que ele ainda me ouvia. Marcos nunca respondeu. O destino foi o estacionamento de um parque de diversões desativado. A roda gigante permanecia parada atrás dos muros. Os brinquedos enferrujavam enquanto milhares de homens ocupavam as vagas pintadas no asfalto. Mulheres e crianças completavam as fileiras. Todos olhavam para a mesma direção. Marcos encontrou um espaço vazio sem procurar. Caminhou diretamente até ele e assumiu a posição. Os pés ficaram separados por poucos centímetros. Os braços repousaram ao lado do corpo. A cabeça se ergueu. Eu falei com ele durante alguns minutos. Não recebi resposta. Depois voltei para casa, carregando a arma que ele tinha deixado no quarto. Naquela noite, escrevi o 5º mandamento no caderno onde registrava minhas teorias. 5º mandamento: se tentares tirar a própria vida, serás imediatamente chamado para adorar. O morte condenado à forca. Foi assim que o mundo lidou com aquilo. Quando aproximadamente 70% da humanidade entrou em adoração, rir continuou sendo uma das poucas reações que Deus parecia tolerar. Talvez ele tivesse senso de humor. Talvez simplesmente não se importasse. Eu tentava evitar qualquer pensamento sobre o estado das pessoas nos campos. Elas permaneciam de pé por semanas. Depois os meses passavam. No caso dos meus pais, os anos se acumularam. Os corpos não emagreciam até morrer. A pele não cedia ao clima. Deus mantinha cada adorador nas condições mínimas necessárias para continuar. Eu visitava minha mãe com menos frequência do que deveria. A culpa
Surgia antes da viagem e permanecia depois que eu voltava. Quando conseguia ir, aproximava-me pela lateral, dava um abraço curto e dizia que a amava. Depois saía antes que a conversa avançasse. Sempre torcia para encontrá-la distante, presa num estado mental que diminuísse a percepção do tempo. Eu queria acreditar que a adoração produzia alegria. Talvez ela vivesse num sonho interminável enquanto o corpo ficava no campo. A minha mãe destruía essa hipótese toda vez que respondia: "Eu também te amo, meu querido." Ela estava lúcida. Reconhecia minha voz e sabia quanto tempo tinha passado. Às vezes, perguntava sobre meu irmão. Eu nunca contei que Marcos tinha tentado se matar antes da convocação. Depois que ele ocupou seu lugar no parque, já não havia motivo para esconder onde estava. A presença mental dela me incomodava mais do que qualquer transe. Ela acompanhava cada dia sem conseguir baixar a cabeça. Sabia que os filhos estavam desaparecendo aos poucos. Continuava presa dentro do corpo e mantinha a capacidade de pensar sobre isso. Para crédito de Deus, podíamos falar do medo com relativa liberdade. Os grupos de apoio abandonaram o otimismo dos primeiros meses. As comunidades online ficaram mais honestas. As pessoas discutiam a convocação com raiva e registravam tudo que descobríamos sobre os mandamentos. Vídeos prometiam métodos infalíveis para escapar. Alguns criadores ensinavam técnicas para mudar de realidade e alcançar outra linha do tempo. Outros juravam conhecer estados de meditação que permitiriam desligar a mente até o fim. O corpo continuaria vivo, porém a consciência desapareceria. Ninguém apresentou prova de que tinha conseguido. Também surgiram ensaios sobre a natureza do Senhor. Alguns tentavam identificar o Deus responsável por aquilo. Outros convocavam uma revolução. Era difícil saber contra quem a humanidade deveria se revoltar. Deus não tinha palácio para invadir. Não existia uma central de controle. Ele permanecia em todos os lugares e podia movimentar qualquer pessoa contra a própria vontade. 2 vídeos resumiram bem aquele período. O primeiro mostrava a última tentativa de um homem que planejou uma fuga elaborada do próprio corpo. O projeto parecia uma máquina de desenho animado montada por alguém que tinha perdido a paciência com as leis divinas. Ele encharcou a roupa e o quarto com gasolina. Depois, se sentou sobre uma lâmina presa ao teto. Uma corda acionaria a queda. Um temporizador também deveria provocar uma explosão. Eu respeitei o esforço. O sujeito tinha pensado em várias formas de morrer ao mesmo tempo. Se uma falhasse, outra terminaria o serviço. Pelo menos essa era a intenção. A gravação mostrou o temporizador chegando ao final. O homem acendeu um fósforo e lançou no canto do quarto. O fogo avançou pelo combustível espalhado. Ele puxou a corda. Tudo parou antes de alcançá-lo. As chamas desapareceram junto aos pés. A lâmina ficou suspensa a poucos centímetros da cabeça. O temporizador chegou a 0 e nada explodiu. Essa última falha acabou sendo uma boa notícia para as casas vizinhas. O homem permaneceu sentado durante alguns segundos. Depois, levantou. Ainda estava coberto de gasolina quando saiu do alcance da câmera. As imagens foram encontradas e publicadas mais tarde. O vídeo acumulou milhões de visualizações. Mandamento 5, meu amigo. O mandamento 5. O segundo vídeo pertencia a um streamer famoso. Durante meses, ele fingiu receber a convocação no meio das transmissões. Interrompia o jogo e deixava o rosto vazio. Depois, levantava da cadeira e saía do quarto com movimentos automáticos. Voltava alguns minutos mais tarde, rindo enquanto o chat o xingava. Ele repetiu a pegadinha tantas vezes que ninguém acreditou quando aconteceu de verdade. Na última transmissão, o streamer parou no meio de uma frase. O controle caiu sobre a mesa. Ele levantou e saiu. O chat respondeu com piadas durante horas. Alguns espectadores começaram a desconfiar quando ele não retornou. Outros disseram que fazia parte da encenação. A câmera continuou transmitindo a cadeira vazia. Um moderador encerrou a live no dia seguinte. Encontraram o streamer vários quilômetros longe de casa, já instalado em um ponto de adoração. Foi horrível. Mas também foi engraçado.
As pessoas continuavam trabalhando porque a rotina oferecia uma ocupação enquanto esperávamos. O esforço tinha pouca utilidade prática. Quase ninguém fazia planos para além de alguns meses. Contratos longos se tornaram piadas. Empresas contratavam qualquer candidato que ainda pudesse entrar pela porta usando as próprias pernas. Pregadores ocupavam as ruas e anunciavam pelo megafone que nossa hora estava chegando. Eu escutava aquilo e pensava, sério, gênio? A maior parte da população já tinha abandonado o emprego e caminhado até uma área de congregação. Ninguém precisava de revelação profética para saber o padrão. A Apple ainda conseguia lançar produtos, nunca descobri de onde tirava funcionários o suficiente. A empresa apresentava novos aparelhos e fingia que havia consumidores para comprar as próximas 20 gerações. As propagandas mostravam pessoas felizes, utilizando recursos criados para um futuro que talvez tivesse apenas algumas semanas restantes. Os serviços de streaming recorreram às reprises. Produzir uma temporada inteira exigia uma estabilidade que deixou de existir. Um diretor podia receber o chamado durante as filmagens, o protagonista também podia sair do set. Às vezes, a produção perdia metade da equipe em poucos dias. Várias séries terminaram no meio da história porque ninguém restou para concluir o episódio. Havia menos trabalhadores em todos os lugares. Isso fazia sentido. Também havia menos clientes. Comprei um café numa cafeteria perto de casa. 2 pessoas ainda trabalhavam no local. O cardápio tinha encolhido para 4 opções porque ninguém sabia operar algumas máquinas. Peguei o copo e fui visitar o meu irmão. Faz 2 anos desde a convocação. O caso dele era o mais difícil para mim. Eu sabia que Marcos odiaria receber pena. Ele sempre tratou a compaixão alheia com irritação. Preferia resolver os próprios problemas e esconder qualquer fraqueza. Ainda assim, puta merda, eu sentia pena dele. O estacionamento estava perto da lotação. Novas fileiras tinham ocupado os corredores por onde os carros circulavam. Passei entre os adoradores e pedi licença por hábito. Ninguém podia sair do caminho. Eu contornei os corpos até encontrar Marcos no lugar onde tinha deixado 2 anos antes. Ei, eu disse. Oi, ele respondeu. A voz saiu baixa. O peito subia e descia num ritmo estável. A cabeça permanecia erguida. Os olhos apontavam para o céu. Como é? Ele não respondeu. Como é ficar assim? Eu estou em adoração. A frase parecia automática. Eu já tinha ouvido respostas parecidas de outras pessoas. Talvez Deus permitisse apenas certas informações. Talvez os adoradores tivessem dificuldade para formular qualquer ideia fora daquela experiência. A minha hora provavelmente está chegando. Eu falei, me ajuda a me preparar. Marcos continuou olhando para cima. Mano, eu esperei. A minha mão apertava o copo de café. Eu já não queria beber. Marcos demorou alguns minutos para falar. Sabe qual é o pensamento que eu repito mais? A pergunta me pegou desprevenido. A voz dele tinha recuperado alguma coisa humana. Qual? Eu penso numa bala perdida. Alguém dispara a centenas de quilômetros daqui. A bala atravessa tudo sem que Deus perceba e acerta minha nuca. Depois, tudo apaga. Esse é o meu pensamento favorito. É o sonho que está me mantendo de pé. Eu tentei responder e não encontrei palavras. Durante 2 anos, meu irmão tinha permanecido consciente naquele estacionamento. Ele não tinha contemplado o Senhor com alegria. Tinha passado cada minuto esperando um projétil impossível. Existe uma certeza dentro do meu peito, continuou. Isso nunca vai acabar. Eu fiquei perto dele e evitei olhar para o céu. Vai continuar pela eternidade. O universo pode terminar. Eu vou continuar nesta vaga, olhando para ele. Não existe final, só existe isso. Coloquei a mão no ombro dele. O gesto não ajudou Marcos. Eu precisava de contato para continuar em pé. Por favor, encontra um jeito de me matar, ele disse. A frase confirmou tudo o que eu temia sobre minha mãe e os outros adoradores. Eles continuavam acordados. O chamado preservava a capacidade de sofrer. Deus queria adoração consciente.
Um corpo vazio teria pouco valor. Eu retirei a mão. Depois fui embora. Talvez Marcos tenha pedido: por favor, fica, eu preciso conversar. Talvez eu tenha imaginado, talvez tenha ouvido cada palavra e escolhido fingir que não. Essa segunda possibilidade me acompanhou desde então porque combinava melhor com o tipo de irmão que eu tinha sido naquele dia. O viés do sobrevivente adquiria um significado peculiar quando você ainda estava no Titanic durante o naufrágio. Sua parte do navio continuava fora d'água. Você sabia que acabaria lá embaixo com o DiCaprio e o restante da turma. Quem estivesse contando já tinha parado. Quase todo mundo tinha ido. A minha sobrevivência vinha de uma sorte burra. Nenhuma qualidade moral me poupou. Eu também não tinha encontrado uma brecha nos mandamentos. O chamado simplesmente ainda não pronunciara meu nome. A minha pesquisa informal começou depois do desaparecimento do meu pai. A conversa com Marcos transformou essa busca em ocupação integral. Abandonei o emprego quando restaram poucas pessoas no escritório. Ninguém tentou impedir. Meu chefe tinha sido convocado na semana anterior e o Departamento de Recursos Humanos possuía apenas uma funcionária. Ela recebeu o chamado antes de concluir a minha demissão. Eu encarei todas as propostas com a mente aberta. Em meditações específicas, recitei encantamentos copiados de fóruns. Também fiz orações ao Senhor e pedi o encerramento daquela sessão global de adoração. Às vezes, oferecia minha obediência completa em troca da libertação dos outros. Em outras ocasiões, pedia apenas autorização para morrer. Nenhuma tentativa produziu resposta. Viajei para cidades onde supostamente alguém tinha morrido. Também visitei coordenadas publicadas por usuários anônimos. Alguns juravam que certas regiões estavam fora da autoridade divina. Outros diziam que falhas temporárias permitiam acidentes fatais. As viagens sempre terminaram em decepção. Encontrei prédios abandonados e pessoas desesperadas. Muitas chegaram antes de mim, atraídas pelo mesmo boato. Nenhum cadáver apareceu. Não havia morte em lugar nenhum. As antigas constantes eram a morte e os impostos. As novas eram a imortalidade e a adoração. Eu estava a caminho da minha 80ª tentativa de encontrar salvação. Naquele período, salvação queria dizer aniquilação. Ninguém buscava a vida eterna porque já tínhamos recebido uma versão dela. Queríamos recuperar o direito de acabar. Uma fotografia de um panfleto apareceu num dos grupos intitulados "Meu Deus, precisamos morrer o quanto antes". Eu participava de vários grupos com nomes parecidos. O panfleto anunciava uma igreja, onde atendia um homem chamado Reverendo Lucien Ferrer. Ele prometia uma solução garantida para o medo da adoração. A parte inferior parecia uma propaganda de pirâmide. Junte-se a uma comunidade com solução garantida para o medo da adoração. Sem depoimentos porque temos 100% de sucesso. Venha ver o milagre com seus próprios olhos. A falta de depoimentos produzia uma explicação bastante óbvia. Caso o reverendo tivesse sucesso, seus clientes não permaneceriam disponíveis para recomendar o serviço. Caso fosse uma fraude, a desculpa continuava útil. Admito que a propaganda entendia seu público. Eu dirigi durante 4 horas. No trajeto, passei por dezenas dos novos pontos de referência. Grupos ocupavam campos ao lado da estrada. As pessoas mantinham distâncias exatas e olhavam para uma direção comum. Em alguns lugares, as fileiras acompanhavam o contorno do terreno. Em outros, atravessavam antigos postos de gasolina e estacionamentos de supermercados. Durante toda a viagem, esperei receber a convocação. Qualquer distração parecia o início. Eu segurava o volante e verificava se ainda tinha controle das mãos. Temia que o carro parasse no acostamento. Depois eu abriria a porta e seguiria a pé até uma vaga reservada. Cheguei ao endereço antes do anoitecer. A igreja estava desolada. O mato cobria parte do caminho e as paredes tinham manchas de umidade. Algumas janelas estavam quebradas. O lugar parecia abandonado havia anos. Eu não entendi o que o reverendo Lucien fazia ali. Se aquilo fosse uma pegadinha, ele tinha escolhido um cenário bastante convincente. Estacionei perto da porta. Fiquei alguns minutos dentro do carro, avaliando a possibilidade de voltar. Então,
Lembrei do pedido de Marcos. Também lembrei da voz da minha mãe respondendo aos abraços rápidos. Saí. Empurrei a porta e entrei. Senti a mudança no primeiro instante. A presença do Senhor tinha desaparecido. Até aquele dia, eu nunca tinha percebido que carregava aquela presença dentro do peito. Ela sempre estivera ali, misturada à respiração e aos pensamentos. Na igreja, ela sumiu. Meu vínculo com o Criador tinha sido cortado. Parei perto da porta e testei aquela ausência. Pensei blasfêmias de propósito. Chamei Deus de tirano. Pensei em todos os adoradores presos no campo. Esperei alguma punição. Nada aconteceu. Perto da porta, uma mesa sustentava uma lista de presença. Uma caneta estava presa ao tampo por um barbante. Escrevi meu nome e anotei o horário. Vários nomes apareciam antes do meu. Nenhum tinha horário de saída. O interior da igreja se estendia por um corredor comprido. Algumas pessoas estavam sentadas nos bancos. Pela aparência, esperavam havia bastante tempo. Uma mulher dormia apoiada na madeira. Um homem mantinha os cotovelos sobre os joelhos e encarava o chão. Ninguém demonstrou surpresa ao me ver. Sentei numa das últimas fileiras. Pela primeira vez em anos, consegui pensar sem procurar a presença de Deus dentro da cabeça. A liberdade era desconcertante. Também era agradável. Depois de algum tempo, um homem apareceu perto do altar. Vai demorar mais algumas horas, avisou. Ele deve atender vocês em breve. Ninguém reclamou. A possibilidade de morrer tinha transformado aquela espera numa consulta médica. O reverendo Lucien era o especialista e nós éramos os pacientes sem outra opção. O homem desapareceu por uma porta lateral. Demorou muito para reaparecer, conforme tinha avisado. O tempo parou. Eu vi o tic-tac do relógio. Minhas mãos sobre as pernas. Não se mexa sozinho. Não se mexa sozinho. Ele voltou e chamou o nome de outra pessoa. Thomas Gilmore. Thomas Gilmore está aqui? E claro, Thomas se levantou do banco e seguiu o homem até os fundos. Tic-tac. Tic. Eva Merritt. Eva? Sou eu. A mão dela subiu. Sou eu. E lá foi ela pros fundos. Tic-tac. Tic. Eu realmente, sinceramente, não sabia quanto tempo ainda tinha. Aqui só tá escrito Lily, disse o homem, olhando a folha. Lily? Ela tá no banheiro, respondeu uma desconhecida. Certo, chamamos quando ela voltar. Então, o sol começou a se pôr. Até que horas aquela sessão de apoio continuaria? Eu não podia esperar até eles fecharem por hoje. Eu não podia voltar amanhã. Eu não podia esperar. Não podia... Droga. Certo, aqui tem... Jaime Miller. Eu! Gritei. Eu levantei na hora. Tive o pensamento horrível de que meu corpo poderia virar sozinho, me fazer sair da igreja e caminhar direto para o pôr do sol. Mas, em vez disso, meus passos seguiram pelo corredor central e parei bem na frente dele. Aos fundos, ele disse. Eu o segui por um caminho, confuso e cheio de curvas, passando por portas fechadas, caixas, bagunça e corredores, até chegarmos a um confessionário. Aí dentro? Perguntei. Sim, aí dentro, ele disse. Entrei no confessionário. Havia sangue no assento. Sangue. Que visão nova. Senta. Não se preocupa com o sangue seco. Quer dizer, tá tudo bem. Vai dar certo. Senta, disse a voz que presumi ser do padre do outro lado da divisória. Eu fiz o que ele pediu. Reverendo Lucien? Perguntei. Ele demorou por um segundo para responder, como se precisasse registrar o nome. Ah, sim, Reverendo Lucien, claro. Continuei. Eu nunca fiz muito essa coisa de confissão, mas acho que o senhor deveria pedir para eu confessar alguma coisa? Sim, por favor. Confesse o que estiver na sua cabeça. Levei um segundo para organizar os pensamentos. Certo, sim, então... Ouvi o som de alguma coisa sendo limpa com um pano, seguido de um estalo alto e deliberado. Ele estava comendo? Certo, então,
eu vi o seu anúncio. Quer dizer, encontrei seu anúncio e, sim, eu sofro com medo da adoração, eu acho. Não quero cometer blasfêmia contra o Senhor nem nada, mas ouvi o som de outra mordida ecoando. Jesus, que falta de educação. Mas, sim, eu não sei se quero ficar parado num campo por 100 anos em adoração, eu acho. Não são 100 anos, ele disse mastigando alto. É pra sempre, eternidade. Esse era o projetinho dele. O quê? Paraíso na Terra, eternidade. Esse sempre foi o plano. Todos vocês se tornando um com o Senhor até o fim dos tempos. Claro que ele quis aparecer quando havia mais gente, né? Ele mastigou com um barulho. Tipo, provavelmente. Ele segurou uma risada. Provavelmente é menos empolgante com Homem das Cavernas, né? Bilhões de pessoas ou 10 mil homens das cavernas? O que você escolheria? Desculpa, mas o que isso tem a ver com qualquer coisa? Nada. Desculpa, pode continuar. Certo, eu disse, tentando me recompor. E, acho que era isso. No anúncio dizia que o Senhor tinha uma solução garantida. Tenho, ele disse. Eu posso matar você. Você pode me matar? Posso, aqui, agora. Claro, se você precisar de tempo para pensar, a resposta é não. E se sair da igreja, Deus vai convocar você ali mesmo para fazer parte do rebanho. Isso é... O quê? Como você sabe disso? Qual é a sua resposta? Tem gente esperando, e eu sou um cara ocupado. Um reverendo muito ocupado. Quer dizer, a resposta seria sim, mas isso violaria o mandamento 3. Quer dizer, desculpa, acho que você não sabe o que é isso. Basicamente, eu venho tentando acompanhar tudo, e mandamento 3 é o meu apelido para aquela regra de que se você tentar... De repente, a divisória caiu. A faca veio rápido, direto na minha jugular. Eu não conseguia acreditar. O sangue escorreu pela minha camisa, pelas minhas pernas. Eu engasguei. A minha visão ficou borrada enquanto eu tentava focar no homem que tinha me atingido. O homem segurava uma faca ensanguentada em uma mão e uma maçã meio comida na outra. O Senhor e eu temos um acordo, ele disse. Ele tem o espaço dele e eu tenho o meu. Embora este aqui seja bem menor do que eu estou acostumado. Eu senti a minha cabeça baixar involuntariamente. Meus olhos se ajustaram à imagem final. Eu mesmo, encharcado de vermelho. De nada, acho que ouvi ele dizer. E então tudo ficou preto. Um milagre.